seja bem-vindo você ao 3.0 Escola Sabatina, nosso canal daqui da Igreja do Fonseca. Nós estamos aqui separando um tempo para estudar a Bíblia e resumir um tema da lição que fala sobre amor em ação. Em especial hoje, nós vamos abordar o livro de Isaías, capítulo 58, do verso 3 ao verso 7. Esses versos vão abordar sobre o verdadeiro sentido do jejum no qual Deus quer para o seu povo. Eu pergunto para você, o que significa jejuar para você? Quais são os objetivos que você tem quando você jejua? E quais eram os objetivos do povo de Israel na época de Isaías? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58, verso 3, que diz assim: dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atendas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, a Bíblia, no livro de Isaías 58, existe o contexto do dia da expiação, o dia que era um encontro no qual todo o povo de Deus iria celebrar o dia do perdão, o dia no qual o povo entendia que toda aquela congregação estava ali para entender e aceitar que Deus é um Deus de perdão. E ali naquele dia eles aproveitavam e faziam um jejum. E interessante que dentro desse contexto o povo de Israel foi perdendo a essência do grande objetivo do dia da expiação. E aí então a Bíblia nos diz, Deus faz aqui uma explanação, que Deus diz que eles estavam jejuando para o seu próprio benefício. E aí eu pergunto para você, quando você jejua, qual é o objetivo? É o seu próprio benefício? É uma troca? Você jejua para que Deus te conceda uma bênção? Se isso estiver acontecendo com você, é preciso haver uma reflexão em relação a isso. E aqui no verso 4 do capítulo 58, ele diz assim: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. O povo de Israel perdeu a noção do que era jejum. Nós precisamos entender. Você ou eu sou um religioso ou eu sou um seguidor de Cristo? Aqui no livro de Isaías existe um objetivo claro do jejum. No verso 7, ele diz assim: porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se virem nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Bem, Deus está nos mostrando que o verdadeiro sentido do jejum é para que eu tenha uma experiência com Deus, mas para que eu possa alcançar aquele que tem necessidades espirituais ou necessidades físicas. E o povo de Israel não estava entendendo isso. E hoje, parece que talvez alguns não entendam também que a necessidade de crescimento espiritual não é para crescer apenas individualmente, é para que quem esteja ao seu redor seja alimentado fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Aqui no nosso manual já diz assim:
Os atos do povo deveriam ser realizados em reconhecimento e gratidão ao Deus que o tinha salvado no dia do juízo, e não a fim de obter a aprovação do Senhor pela piedade e devoção dele. E para encerrar, diante dessa grande necessidade de aprendermos a ter experiências através do jejum, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você é apenas um religioso, ou seja, você segue diante da religiosidade no qual o jejum nos ensina, ou nós somos verdadeiros seguidores de Cristo? E aí vem a segunda pergunta: como vemos a diferença nesses textos? Enfrentamos o mesmo perigo apresentado nessa passagem? Isto é, crer que nossos rituais religiosos de alguma forma revelam que estamos realmente obedecendo o Senhor como Ele nos pede? Então, reflita nessa pergunta. A nossa religiosidade está realmente obedecendo aquilo que o Senhor nos pede? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e aproveita, curta esse vídeo e compartilhe. Deus há de nos abençoar.